Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil, eu sou Leandro Nogueira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade nas redes sociais, que é identidade visual. Moçada, se você é um designer e quer evoluir na profissão, o marco fundamental é vocês entenderem como criar uma marca. Isso é fundamental para que vocês avancem no seu processo de crescimento. E isso não é fácil porque isso tem métodos e métodos que a gente precisa seguir fielmente, beleza? Aqui eu vou deixar um pouquinho a minha maneira de trabalhar. Repito, existem várias maneiras de trabalhar, mas existe um método que é importante que a gente entenda para a gente captar aquilo que o cliente quer, e você vai ter praticamente nenhuma ou pouquíssimas alterações no seu projeto, beleza? Então vamos lá, vamos juntos entender esse processo e eu vou pegar um exemplo de uma marca que eu criei aqui, beleza? Vamos lá. Bom, a marca é de soluções industriais. Essa empresa entrou em contato comigo, né? O proprietário dessa empresa entrou em contato comigo querendo lançar uma marca no mercado e ele tinha algumas coisas em mente. Ele era o projetista e ele queria trabalhar a marca em cima desses projetos. Ele me deu alguns exemplos básicos mais ou menos que ele queria, mas ele queria se basear no mercado que ele atua e ele me deixou essas imagens aqui que eu já coloquei no Behance, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, beleza? As imagens são essas, que são projetos que ele fez que estão na planta em si, ok? E fotos mesmo, né? Tem fotos, tem fotografias do projeto que, se você entrar aqui, são projetos robustos, são projetos bem firmes, né? São projetos de resultados bem legais, e ele me mostrou isso. E o que aconteceu? Eu dei uma pesquisada, avancei nessa ideia, entendendo o que ele queria, e ele me pediu para entrar em contato com ele para a gente marcar um encontro, porque ele estava na mesma cidade que eu. Então ele estava na cidade vizinha, mas a gente se encontraria para a gente conversar sobre o projeto, para entender o que ele queria. Ele acredita muito nesse contato físico, visual, ele queria conhecer o designer em si e entender, não só através do portfólio, mas ver o que ele podia somar, né? O que esse designer podia somar na empresa dele. Afinal de contas, ele queria um projeto um pouco maior. E aí, a gente partiu para a próxima etapa, que foi marcar um café. Marcamos um café. E nesse café a gente começou a conversar, cara. Entendam, conversar é fundamental para obter um resultado bacana. Fundamental. Por quê? Porque você consegue sentir o que a pessoa realmente quer. E foi num desses papos em que ele, em 2 exemplos, ele me mostrou mais ou menos o que ele queria como conceito da empresa dele. Nesses 2 exemplos, ele bateu muito em solidez, em confiança, em segurança. Por quê? Ele me falou 2 coisas. Primeiro, que ele faz plataformas desse tipo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que são plataformas de usina, né? Aqui, ó. Dá uma olhada. Ele trabalha muito, que passou, esse tipo de plataforma aqui, ó. Tá vendo? E são plataformas que precisam ter uma... Como é que eu vou explicar? Precisa ter uma solidez na informação dela. Ela precisa ser... na informação não, na construção dela. Ela precisa ser rígida. Ela não pode ficar bamba, não pode ter nada. Ela precisa ser firme. E nos 2 exemplos que ele deu desse tipo de plataforma e em prateleiras para guardar grandes... São prateleiras que guardam containers, por exemplo, coisa grande. 2 exemplos que ele me deu é que elas não estavam, enfim, parafusadas direito, não estavam com peso suficiente para elas serem mais rígidas e segurarem a força que iriam em cima delas. Então são detalhes em que ele me passou e que eu prestei muita atenção e segui por esse caminho de
solidez, de base, de firmeza para montar o logotipo dele. E com base nessas ideias eu fiz o planejamento em que o meu logotipo precisava ser forte e direto. Ele queria ícone. Eu pensei o seguinte: o nome dele é curto. E se eu fizer do nome um ícone? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar essa ideia de o nome virar um ícone. Então eu deixei ele mais ou menos assim. Então, só para vocês entenderem, quando a gente tem um projeto em mente, qual foi minha ideia de criar esse logotipo aqui? Bom, ele falou muito em blocos, em base, ele me falou muito nisso. Então eu busquei a forma mais sólida e rígida que a gente encontra no design, que é o retângulo. E eu tentei fazer o logotipo inteiro com retângulos. Por que isso? Porque a ideia principal foi deixar o mais confiável possível, o mais rígido possível, o mais equilibrado possível dentro dessa atmosfera empresarial. O que eu fiz? Eu fiz na base de quadrados. Repara bem que eu deixei cortes aqui para amenizar um pouquinho essa rigidez, mas ele no todo ele está rígido. E a ideia foi justamente essa: mostrar força, tanto que o nome ele se repete aqui embaixo, APG Soluções Industriais, para a gente fazer desse APG aqui um logotipo. E eu precisava também demonstrar a ideia de projeto, de desenvolvimento, e é por isso que eu puxei esses traços aqui, porque esses traços aqui eles mostram as linhas projetistas. Então a ideia foi trazer o elemento que ele queria desenvolver, que era o projeto, mas que o mercado absorvesse como algo sólido e algo industrial. Então, essas soluções industriais a minha proposta foi algo mais rígido para responder ao que ele esperava do mercado. Então, com base nisso, a gente já foi adiante e partiu para a paleta de cor que eu queria. Ele queria buscar o elemento industrial mais massivo, ele queria aquele negócio de empresa mesmo, ele queria o azul, ele queria algo mais básico possível. Porém, eu senti que a gente precisava de um elemento mais leve para a gente representar os projetos, por exemplo, algo mais algo que dá mais brilho, mais vitalidade. E como eu percebia que ao falar de projetos os olhos dele brilhavam, eu tentei dar esse traço nos projetos mais brilhoso. A ideia foi essa e ele ficou exatamente assim, ó, a ideia da cor. Por quê? Eu entendi o azul e eu busquei um azul um pouco diferente, mas eu queria que a minha base sólida fosse em cima do preto e do cinza. E o preto, tanto o preto quanto o cinza, eles conseguem conversar diretamente com o meu público. Mas como basicamente essa parte de projeto e serralheria industrial, eu trouxe esse azul, que é um azul que traz essa ideia do ferro, que é tudo meio cinza voltado para o azulado. Então eu trouxe esse azul mais industrial, mais empresarial do que industrial em si. Eu trouxe essa força do azul. E esse laranja eu trouxe para o brilho. A ideia foi trazer esse laranja para deixar mais brilhosa. Então eu gostei dessa ideia e essa ideia eu comecei a botar em prática. Mas o meu fundo tinha que ser um fundo claro, um fundo clean. Então eu precisava distribuir as cores e eu fiz isso tentando mostrar um pouquinho cada parte dessas cores e a sua importância dentro da marca. Por isso que eu equilibrei o azul, o preto e o cinza e deixei o brilho, o toque para o laranja. Então tá aqui essa distribuição de cor, que é uma distribuição que deixa tudo mais harmonioso ao meu ver.
E é a partir daí que eu comecei a partir para outros princípios. A partir daí que eu comecei a partir, foi ótimo. Que eu comecei a partir para outros princípios, né? Outras ideias que era, tá, mas eu preciso de zonas de destaque. Como assim? Se eu estou com a base no preto e branco, eu preciso ver as minhas cores aplicadas, né? Como fica nessas nuances. Então, eu representei isso com uma imagem e assim, o resultado para mim ficou muito legal. Porque essa imagem representa muito o que o meu cliente imagina, que é a parte mecânica sendo o resultado de um projeto bem elaborado. Então, essa imagem representa muita coisa daquilo que o meu cliente pensa e do resultado que o meu cliente espera passar com a marca. Então, a gente já conseguiu ter uma pincelada rumo à aprovação desse logotipo. E a partir daí foi só definir um pouco a papelaria da empresa. E se vocês perceberem, eu quis transmitir modernidade nessa papelaria, porque a ideia é essa. Não é porque a gente trabalha com algo bem rústico, como ferro, como essas estruturas metálicas, que a gente não insere modernidade nisso. Quando a gente faz um projeto e essa modernidade está ali dentro dessa construção, a gente precisa deixar mais clara. E o cartão de visita é isso, é um pouco mais moderno, a estrutura dele está aqui, é bem legal, tá? Então assim, eu fiz um cartão de visita que mostra a parte tecnológica dentro da ideia de robustez, vamos dizer assim. Isso também serviu para o nosso timbrado, entendeu? Serviu para o nosso timbrado e a importância desse resultado. Vamos lá, vamos conferir. Então, todo projetista ele precisa entender como vai ficar o seu projeto, ou melhor, aonde ele vai transmitir o seu projeto. Então, achei que ficou um timbrado muito legal e muito dentro das perspectivas que o meu cliente imaginava. Ele adorou esse resultado aí e percebeu que com esse contato, com esse papel timbrado mais com essa credibilidade maior, os orçamentos dele vão ter uma cara mais profissional. E é isso que ele quer transmitir. Então, a ideia foi transmitir tudo que o meu cliente estava querendo, certo? Em forma de logotipo. Isso foi aprovado de primeira, para falar que não teve ressalvas. Ele tentou colocar mais traços do projeto, que ele queria um projeto um pouco mais com traços, e eu fiz essa alteração para ele. Ele tem outros 3 sócios, tá? Eu fiz essa alteração para ele e os sócios não aprovaram. Não, vamos deixar o original, e assim ficou o projeto original, que é esse aqui. E ali tem uma breve descrição falando que o logotipo foi baseado em linhas retas observadas nas estruturas empresariais, direto com a ideia de blocos que passam solidez e credibilidade. Está até escrito errado, credibilidade, não, credibilidade. Então, essa foi a ideia que a gente passou para o cliente e que o cliente aprovou de cara. Beleza, gente? Isso foi só uma parte dessa estrutura, a gente poderia entrar mais, mas eu acho que dá uma visão de como são feitos o logotipo, que não é uma coisa entregue assim. É uma coisa bem pensada. Claro que nisso teve o projeto de busca de paleta de cor, teve o projeto de busca de identidade visual, de imagem, de tudo isso, mas o resultado final ficou dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu o vídeo até aqui, deixa um like, porque ajuda bastante. Eu tenho um grupo de Facebook que eu ajudo o pessoal que está começando e tal, deixo alguns vídeos lá, está no início ainda, mas eu vou começar a deixar mais vídeos, vou tentar ensinar o pessoal a trabalhar com CorelDRAW, e alguns vídeos vão ser exclusivos lá. E nesse grupo eu vou deixar esse mockup aqui, tá? Vou deixar lá nesse grupo, que é um mockup para timbrado, um mockup bem profissional, que você pode trabalhar as cores de fundo, pode trabalhar
tudo, cara. É um mockup bem top e ele tá lá, tá? Vou deixar lá para vocês pegarem esse mockup. Beleza, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma moral aí pra gente. Até a próxima e fui! Grande abraço!